na configuração do objeto de negócio, tá? Aqui você tem aqui você pode criar o seu pipeline, tá? Então você vai em ações, você pode renomear o pipeline, ordenar, gerenciar acesso, quem pode ver, quem não pode. Sempre aquele nível, né? Para mim, para todos, ou as equipes específicas, usuários específicos que podem atender. Tá? Aqui você tem, por exemplo, eu vou criar um pipeline, vou clicar bem aqui, vou criar um pipeline. O volume de pipeline depende do seu plano. Tá? Dependendo do seu plano, você pode ter aí poucos ou muitos pipelines para criar. E aqui você pode editar. Tá? Aqui você vai editar como é que se cria um pipeline. Então você pode colocar a probabilidade. Essa probabilidade é manual. Então quando você estiver criando, não tiver certeza, você deixa. Então compromisso agendado, qualificado para comprar e assim vai. Você pode editar, né? Esses nomes, pode adicionar mais fases. E aqui fechado ou perdido. Né? Fechado é quando de fato você ganhou. Perdido, quando perdeu. Então, lembre-se lá do ciclo de vida. Fechado, consegui cliente. Né? Perdido, não. E aqui são propriedades de condicionais. Esse condicionamento, eu nunca vi ninguém que não use. Tá? Esse condicionamento aqui é muito importante para você criar, porque o que acontece? Você às vezes precisa de um dado específico que precise ser inserido na etapa anterior para ele poder avançar. Então, você pode colocar, por exemplo, uma propriedade específica, ó, etapa do negócio foi qualificado para comprar, né? Então, eu preciso que o atendente responsável esteja preenchido. Eu vou aplicar a lógica. Então, aqui, ó, o atendente responsável é obrigatório estar preenchido para ele entrar. E eu posso colocar mais informações. Eu posso criar propriedades. Então, por exemplo, tem que anexar o contrato, tem que anexar a proposta, tem que ter uma data de trial. O que você quiser. Você coloca aqui várias. Tá? Então, você vai construindo isso. E uma dica, sempre repliquem da etapa anterior para a etapa seguinte. Por quê? Porque uma pessoa pode pular. Dependendo das regras que você criou aqui, ele pode pular e burlar uma regra. Tá? E aqui você tem regras do pipeline, como eu falei. Aqui você pode ter algumas regras específicas. Dependendo do seu plano, algumas dessas regras podem não estar disponíveis. Então, por exemplo, limitar a criação do negócio a uma fase em específico. O que significa? Os negócios desse pipeline só podem ser criados em compromisso agendado. Nunca posso criar em outra etapa. Significa que ele vai sempre começar do começo. Mas isso é óbvio. Nem sempre. Nem sempre é óbvio. Você tem, tecnicamente, possibilidade de criar em uma etapa posterior. Tá? Restringir negócio de ignorar fase. Tá? Então, o que acontece? Quando você marca isso daqui, você ignora. Você pode ignorar algumas fases ou todos. Então, ou seja, quando eu marco todas as fases, significa que ele não pode ignorar. Ele vai ter que passar pela esteira inteira. Ele tem que realmente. Para algumas empresas faz sentido, para outras não faz sentido. Tá? Então, isso aqui é legal em relatório, quando você realmente. Porque você tem alguns dinamismos que, mas não faz sentido essa etapa para essa característica, essa venda aqui é diferente. Pensem bem, será que às vezes vale a pena criar um segundo pipeline ou manter o mesmo pipeline permitindo pular? Então, pensem bem. É o trabalho de engenharia, é o trabalho de um profissional sênior. Né? Restringir negócios que se moverem regressivamente. Eu gosto muito desse, mas também depende. Né? Depende. Então, o que significa? Significa que o negócio não pode voltar. E eu adoro quando o negócio não volta, porque ele é muito confuso, né, quando o negócio volta. Tá? Terceiro, controle e acesso à edição de negócio. Então, esse aqui você pode controlar as edições de determinadas fases. Tá? E adicionar processo de aprovação. Lembre-se que eu já falei com vocês sobre o processo de aprovação. Né? Você pode colocar aqui adicionar, né, por exemplo, adicionar aprovadores, e qualquer um pode ser aprovador ou não. Tá? Então, é bem específico, tá? Esse ponto. Hoje, a gente tem alguns casos de clientes que usam isso e outros casos que não. Então, pense se você realmente quer alguém que vai precisar aprovar ou não. Tá? Aqui na automatização eu vou pular, porque a gente vai falar depois de fluxo de trabalho. E as tags. O que são as tags? As tags nada mais são do que marcações. Marcaçõezinhas ficam ali umas tags coloridas, em que você pode criar tags, né? E você pode, por exemplo, pensar, poxa,
eu posso querer uma tag toda vez que o meu negócio estiver atrasado, né, ou vencido, ou, sei lá, eu posso usar uma propriedade, né, que vai vencer em breve. Falta um dia para vencer. Então, coloque uma tag. Né, e você pode colocar uma cor dessa tag que fica lá no display do negócio. Você pode definir os pipelines que você quer, ou todos os pipelines específicos. Então, usem tags, tá? Você vai ter um limite aqui dependendo do seu plano, mas usem bem essas tags, porque essas tags aqui elas podem ajudar visualmente. Lembrando, as tags na HubSpot é apenas uma marcação visual, tá? Não, você não precisa de tags para ter controle de dados internamente. Algumas plataformas de CRM usam tags para controle de dados. Tá? Na HubSpot, tag é apenas uma marcação visual. É apenas para ajudar a sua operação a ver ali. Você tem outras formas de controle disso através de propriedades. Então, as propriedades é que, de fato, fazem o controle, tá? Aí das suas informações de negócio, para suas automações. Então, a tag não é nada estratégico, assim dizendo. Não é nada de estrutura de informação. Ela é voltada apenas para o seu time operacional visualizar ali algumas cores e se orientar. Tá? Como se fosse ali um semáforo de trânsito. E aqui você tem uma visão por lista, onde é exatamente a mesma lógica. Aqui a diferença na visão por lista é que você pode ver de todos os pipelines ao mesmo tempo. Mas aqui na exibição Kanban, que a gente chama, né, que é por quadro, você só pode ver de um pipeline específico. Né? Então, porque essa visão, né, separada, ela só vê dessa maneira. E aqui são os cards de negócio. Ou seja, você criou lá a sua esteira, você criou as regras, como a gente já viu anteriormente, e aqui você consegue fazer toda a manipulação. Existem várias formas de manipulação. Aqui você tem algumas opções de quadro, editar cartões, editar uma série de funções específicas que você queira manipular. Por exemplo, aqui tem tags, você pode ou não mostrar as tags que eu mostrei aqui, ó, vencido, 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 está em vermelhinho, como eu mostrei, as regras aparecem dessa maneira. Aqui você pode definir um quadro com moedas da sua empresa, por exemplo, a minha moeda principal é o real, mas eu também coloquei o dólar, né, americano e o peso chileno aqui também. Posso acrescentar outras dependendo do interesse aqui também da minha conta, né, do meu negócio. Então, basicamente, você tem aqui os cards. Você pode entrar num card e manipulá-lo. Né? Então, são todos exemplos, né, criados. Aqui, por exemplo, você entra num card de negócio. A grande diferença para o card de contato, né, você vê que ele é muito similar, mas a grande diferença é que aqui você vê a etapa e o pipeline. É sempre importante que o negócio tenha a fase dele, ou seja, qual etapa, em qual quadro ele está e em qual pipeline. Então, basicamente, para você sempre criar um negócio, independentemente por onde ele vai, a HubSpot vai pedir essas duas informações: o nome, a etapa e o pipeline. Tá? Claro que existem formas de você burlar isso, mas apenas por questões acadêmicas é possível, mas não é interessante. Aqui você vai ter a data de fechamento, que ela é opcional enquanto o negócio não estiver fechado. Depois que o negócio fechar, ou seja, depois que ele estiver numa etapa, como você aprendeu, uma etapa de fechamento, seja ele ganho ou perdido, você vai conseguir poder aí colocar a data de fechamento. Tá? Isso aí é uma questão de boa prática ou não você aplicar. Então, na sua empresa, você pode deixar uma data de fechamento para determinado. Então, por exemplo, no dia 31 de outubro, eu quero fechar esse negócio, e é minha meta. Entendeu? Então, tem clientes que fazem isso. A própria HubSpot faz isso. Tá? Mas, essa é a melhor das melhores formas? Não necessariamente. Tá? Não quer dizer que você tenha que sempre colocar a data de fechamento. Tá? Você pode deixar ela pré-determinada também lá nas configurações do negócio, como eu mostrei. E aqui você pode andar. Né? Então você tem a fase 2 e esse aqui são os pré-requisitos para ele andar para a fase 2, conforme a gente já configurou. Então você vai ter que colocar aqui, né, os pré-requisitos. Aqui você tem um campo, né, de arquivo, que você vai adicionar um arquivo do seu computador, por exemplo, e ele vai poder andar. Outra forma de manipulação é arrastando o card aqui e andando. Certo? Vai acontecer a mesma coisa. Qual é a melhor forma de uso? Bom, mexer o card realmente é muito rápido, é muito prático, mas ele pode ser extremamente operacional. Então, de forma geral, por uma questão até mesmo de boa disciplina, eu recomendo fazer por aqui. Mas também não é nenhum grande pecado fazer dessa maneira. Tá? Então, basicamente é isso. E o negócio, de resto, ele é 100% parecido, assim dizendo,
né, com os contatos das empresas. Vai ter algumas informações específicas. Então, por exemplo, deixa eu entrar aqui num exemplo interessante. Você vai ter algumas possibilidades de propriedades sistêmicas de negócio que você não vai ver em outros objetos, né? Então, eu vou aqui exibir todas as propriedades de negócio. Só como exemplo, você tem, por exemplo, as famosas date entry, né? Então, o que significa? Sistemicamente, a HubSpot identifica em qual fase, né? Ou seja, em qual momento aquele negócio entrou naquela fase. Isso aqui é relativamente novo. Tá? Antigamente, a gente tinha que fazer via automação e fazer uma gravação disso. Hoje, é melhor, porque a HubSpot já automaticamente já tem isso. Então, todas as fases que você criou e o negócio entrou naquela fase, ele vai mostrar a data e o horário, né, do fuso horário da sua conta. Aqui isso é bem legal, porque você consegue fazer uma série de relatórios, sabendo quanto tempo ele demorou de uma fase para outra, se ele entrou em determinadas etapas, né? Se algumas fases ele não parou. Então, por exemplo, se tiver em branco, significa que ele não parou. Se tiver em branco, significa que ele não parou. Significa que ele pulou aquela fase, né? Então, você também pode restringir, como a gente viu nas configurações do negócio, restringir de pular a fase, restringir de regredir, né, na etapa do pipeline. Então, você tem todo esse poder.